Começando mais um Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix. Telefonemas é nosso podcast de conversa. E é isso aí, sejam bem-vindos. Né? Por que um podcast de conversa? A gente troca aqui um papo, bate um papo. E mais talvez que um podcast de conversa, podcast de escuta, né? Aprender a ouvir e aprender a se colocar um pouquinho para ouvir o outro, né? Fazer essa participação no outro, ser um pouco menos em si mesmado, né? E criar também uma comunidade, porque o Telefonemas conta com a sua participação. Então escrevam pra gente, telefonemaspodcast@gmail.com, que inclusive é a nossa chave Pix, né? Porque o jornalismo independente precisa de uma graninha para sobreviver. Então participem da forma que acharem mais conveniente. Um dinheirinho, ou escrevendo, colaborando e trocando ideia com a gente, porque é isso, aqui a conversa é aberta. E na nossa conversa aberta de hoje, vamos falar de música com o Rodrigo Campos, que acabou de lançar um disco novo, que é um disco manifesto, mas o manifesto tá com as páginas em branco. Como assim? Ele vai explicar pra gente o Pagode Novo, seu novo álbum. E a gente vai falar da história do Rodrigo também, de outras coisas mais, de várias músicas. Rodrigo, seja bem-vindo ao Telefonemas. Como que você tá? Tranquilo, querido. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Bora bater esse papo aí que vai ser massa. Começa explicando isso, Rodrigo. Vamos falar, antes de falar de você mesmo, que é a coisa que a gente mais gosta aqui no Telefonemas. Queria que você contasse, assim, nas suas palavras, resumidamente ou não, o que é o Pagode Novo? Qual que é a ideia desse disco? Que eu vou dar esse spoiler para quem talvez ainda não tenha escutado o disco. É um disco feito em casa, mas tem 1000 participações, né? E é pandêmico, mas ele foi lançado agora depois da pandemia. Enfim, ele tem várias idas e vindas. Queria que você contasse a sua perspectiva. Eu tô falando aqui da que eu tive ouvindo o disco, né? Mas queria te ouvir sobre o álbum. Então, ele tem essa bipolaridade, digamos assim, né? De, por um lado, ser muito íntimo, feito em casa, né? Durante a pandemia. E, por outro lado, ter muitas participações, né? Isso é uma coisa, né? Ele também tem, na estética dele, ele tem uma procura pela alegria do pagode, né? Que é a festa, a reunião, né? Ele tem isso nas entrelinhas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa intelectual também. Então, essa coisa da festa versus o intelectual também é como se fosse um outro paradoxo também dentro do disco, né? Que é a vontade do excesso, mas sempre cauteloso com isso, né? Sempre podando, buscando o minimalismo, que seria o processo intelectual da coisa, né? Então, acho que impor esses limites, assim, acaba fazendo com que você busque uma estética, né? Até por acidente, você impõe ali uns limites, vai ser um pagode, mas vai ser um pagode um pouco mais intelectual, então você já está colocando limites ali na sua criação, que vão te possibilitar que acidentalmente talvez você encontre uma estética musical, né? Então a gente faz isso, para que de repente um deles, por acidente, a gente cria alguma coisa que não foi criada, ou que foi criada mais de um outro jeito, né? Então acho que isso está já na busca primeira, assim, do disco, né? Então, técnicas para esbarrar no novo, então. Exatamente. E você acha que você esbarrou em alguma coisa nova? Então, para mim é um pouco difícil dizer, mas as pessoas que estão ouvindo têm dito que sim, né? Alguns feedbacks me dizem que sim, né? E isso faz parte um pouco do meu trajeto mesmo, né? De lidar com o samba de um jeito mais particular, mais peculiar, né? Então, acho que isso está desde o meu primeiro disco, né? Então, acho que esse disco não é uma exceção à regra nesse sentido, né? Só maneira de se fazer para encontrar novos resultados, né? A cada disco a gente vai procurando novas maneiras de se lidar com as mesmas inquietações, digamos assim, né? Para que essas inquietações se mostrem diferentes e acabe nos revelando coisas novas. Inclusive, para a gente, como artista, também aprende a cada projeto, a cada disco, né? Sobre si, sobre o mundo, sobre a arte, né? Então, é um processo muito rico, né? Boa, é aquela trajetória que vale a pena, né? Até mais que o resultado, às vezes. Exatamente. Rodrigo, conta pra mim, quando que o samba entrou na sua vida? Você tem essa memória? Tipo assim, não o primeiro samba que você ouviu, mas quando você entendeu a manifestação toda, talvez. Eu acho que
foi na infância, né? Eu venho de um bairro da Zona Leste de São Paulo, São Mateus, que é um bairro que tem muita roda de samba, até hoje tem muita roda de samba, né? Então, na rua da minha casa, onde eu jogava bolinha, jogava futebol com os amigos, tinha um boteco que tinha uma roda de samba que tinha uma galera que tocava, assim, uma roda grande, assim. Então, isso eu devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos, assim, né? Eu ficava brincando ali com a molecada, me olhando da janela ali, né? E aí, cada vez mais eu fui ganhando idade e fui me interessando cada vez mais por essa roda de samba aí que rolava, né? Aí, um pouco mais tarde, acho que com uns 10, assim, eu já comecei a colar nessa roda e via que tinha outros moleques também que, da minha idade, que tinham o mesmo interesse, estavam ali em volta, mas não sabia muito bem como participar, se podia, o que tinha que fazer, o que era aquilo, né? Onde se inscreve? Exatamente. E aí a gente começou a brincar de fazer roda de samba, né? A gente começou a pegar os baldes, começar a fabricar uns pandeirinhos de lata de goiabada e tal, ia pra pracinha brincar de imitar o que a gente via ali na roda de samba. Então começou com uma brincadeira, imitando mesmo os sambistas ali que faziam samba no boteco. E então essa foi a primeira experiência como ouvinte de samba e logo na sequência como alguém que já querendo fazer samba também, né? Já achando, pô, isso aqui é legal, quero fazer parte disso aqui. Aí, logo, acho que aos 12 eu comecei a estudar cavaquinho, ao mesmo tempo eu já tocava percussão, né? Então, eu já tinha um grupo de samba aos 12, onde eu tocava o tantã, e ao mesmo tempo estava aprendendo cavaquinho também, junto, né? Aí quando o cara do cavaquinho saiu, eu passei do tantã pro cavaquinho no grupo. E tive alguns grupos de pagode na infância, assim, adolescência, né? Uns 3, assim, a gente fez coisas, fez muito show pelos botecos da Zona Leste, assim, né? Então foi minha primeira escola musical, assim, samba, roda de samba, montar grupo de samba. Foi que me deu a minha base musical. Mais tarde eu fui estudar mais formalmente, assim, né, e tal. E isso é o quê? Anos 90, né? Isso, mais ou menos nos 90. Anos 80, não, na percussão, assim, quando eu comecei a ver essas rodinhas de samba, eu sou de 77, né? Então, isso devia ser 80 e poucos, assim, né? Porque com 89 eu comecei a estudar o cavaquinho, né? Então, aí já entrei nos anos 90 já estudando cavaquinho e tal, tendo grupo de samba sendo o cavaquinista do grupo, né? Mas é um pouco essa época, onde nessa época que eu comecei a ouvir os sambas e tal, os pagodes, a gente ouvia aquele samba do Cacique de Ramos, o pagode Cacique de Ramos, que ele tem muito a ver com esse disco que a gente está falando a respeito aqui, porque o pagode, enquanto movimento e manifesto estético, é o que me interessa, né? Porque temos o samba, que é o gênero. Eu podia depois te fazer essa pergunta que o Jô Soares tentou fazer pro Zeca Pagodinho, né? Qual que é a diferença? E o Zeca falou, não sei. A diferença, assim, ela não existe do ponto de vista musical, né? Porque o pagode, ele tá na linha cronológica do samba, né? Assim como a bossa nova também tá na linha cronológica do samba, né? Então, se você pegar musicalmente, são maneiras de se apresentar o samba, né? Roupas em que você veste o samba, né? Ou penteia o cabelo, ou passa alguma coisa ali, mas é uma maquiagem, uma roupa, né? Um figurino, né? Mas o samba tá ali, né? Agora, o pagode, inclusive, pode ser encarado dessa maneira, mas eu acho que o pagode ele tem que ser investigado um pouco mais a fundo, né? Porque a gente sempre teve movimentos estéticos no Brasil, né? Manifestos musicais, artísticos, cinematográficos, né? Em que alguns artistas defendiam ali um ponto de vista estético, artístico, né? E faziam manifestos, às vezes com palavras, também não só um manifesto musical ou cinematográfico, mas tinha intelectuais ali que conseguiam colocar em palavras o que eles estavam querendo dizer ali, né? Isso sempre ajudou bastante. Né? Isso sempre ajudou bastante, né? A Tropical é o cinema novo, né? Que é a sua referência direta ali, talvez. Exatamente. Você tem o Caetano, o Gil, que são pessoas que fizeram a mistura ali da Tropicália, mas eles também sabiam dizer o que eles estavam fazendo. Então, acho que o que acontece com o pagode ali nos anos final de 70 para os 80, eles fizeram uma revolução estética na música brasileira, com a diferença que eles não tinham tanto assim um Caetano Veloso, um Gil, alguém ali que fizesse um manifesto do ponto de vista midiático, né? Vamos fazer
vamos explicar para a televisão o que, que é isso, vamos, sabe? Que era muito espontâneo, né? Quem fez um pouco isso foi a Beth Carvalho. A Beth Carvalho viu que estava acontecendo um movimento estético forte e gravou isso em disco pela primeira vez, em 78, no disco de Pé no Chão, né? E trouxe um pouco isso, mas o pagode, ele não teve esse bater de martelo, estamos fazendo um movimento estético e estavam fazendo uma revolução na música brasileira. Não teve isso, mas foi feita também. Então, isso que eu acho interessante. Então, eu como sambista, a minha Tropicália é o pagode, sabe? O Rômulo faz, por exemplo, ele faz a mistura dele e usa a Tropicália como brasão, né? Eu, como que veio do samba, o meu brasão é o pagode, né? Então, o pagodeiro é o tropicalista do samba, assim, né? É o cara que está trazendo instrumentos, novas maneiras de compor. O pagode, por exemplo, foram inventados instrumentos. O repique de mão, que é um instrumento muito famoso hoje em dia, é um instrumento inventado pelos integrantes do Fundo de Quintal, pelo Birani. Sim. O tantã era um instrumento do bolero. O sereno do Fundo de Quintal trouxe para o samba e tocou, inventou uma levada que pudesse caber no samba e deu o nome de tantã. Ele não chamava tantã também no samba, né? O banjo, que foi trazido pelo Mussum, que era dos originais do samba, dos Estados Unidos, ele comprou um banjo, e o banjo de count, né, que é de 6 cordas, que é tocado de uma outra maneira e tal, trouxe para o Brasil e deu de presente para o Amig Neto, né, o Mussum. O Amig Neto também tocou com originais de samba, né, então deu de presente para o Amig Neto. O Amig Neto foi e colocou um braço de cavaquinho, levando o luthier, será que dá para botar um braço de cavaquinho? Dá uma ajeitada aqui. Então foram inventados instrumentos, entende? A maneira de compor do pagode também trouxe de volta na linha cronológica do samba a bossa nova, porque o samba se utilizava até então de acordes mais puros, né? Os intervalos perfeitos ali, né? O pagode começou a trazer a sétima maior, a nona, a 13ª, as alterações de acordes ali, que já era muito normal na bossa nova, né? Ou seja, o pagode, além de tudo, trouxe de volta para a linha cronológica do samba a bossa nova, se utilizando da estética da complexidade harmônica, né? Exatamente. Você vê que hoje em dia os maiores harmonizadores da música brasileira são os pagodeiros. Você pega os caras tocando cavaco, aquelas harmonias, nossa, o cara tá fazendo um negócio maluco pra caralho, sabe? É um negócio muito jazzístico, sabe? E isso hoje em dia tá no pagode. Apesar de ser uma música muito popular, né, o pagode romântico, a harmonia do pagode ela é muito complexa, ela é muito cheia de intervalos, tensões, alterações. Então, por isso que eu digo que pagode é um movimento, né? Enquanto samba talvez seja o gênero. E pagode é um movimento, entendeu? É como a bossa nova é um movimento. Bossa nova Sim. É samba, mas bossa nova é movimento. Então, se bossa nova é movimento, por que o pagode não é um movimento, não é? Faz sentido não ser também um movimento, né? Isso aí, palestra, hein? Essa aí, quando te perguntarem na rodinha de conversa, quando chegar nesse assunto, você manda essa que vai todo mundo bater pau. E, Rodrigo, agora você falou um negócio que eu achei importante. Por exemplo, a Beth, né? Que todos os pagodeiros chamam a Beth de madrinha, né? Sim. Madrinha. E você falou isso, é uma coisa muito importante. O álbum dela, talvez seja o fundador do movimento, mas ninguém pôs isso em palavras. Mas você atribui isso talvez a uma questão de escolha mesmo? Ninguém quis assumir esse papel? Ou você acha que também tem aí um certo racismo da mídia, né? Porque, tipo assim, mesmo de considerar o pagode, sempre ficou essa coisa como uma coisa menor, né? 70, 80, nos anos 90, que virou talvez um dos gêneros mais populares do Brasil, né? Tipo, rivalizava ali com a axé, né? Talvez um dos gêneros que mais vendeu CD enquanto o CD existia, né? E tocava muito na TV, e a TV, que aliás é uma coisa que eu acho maluca, assim, enquanto que a TV já foi. Mas a TV deu uma. Por mais que hoje se fala muito em inclusão e coisa, acho que a TV deu uma embranquecida legal, assim, inclusive musical, né? Sim, que não tinha nos anos 90, porque as bandas mais populares eram as bandas de pagode. Exatamente. Você acha que tem aí nessa falta de um reconhecimento, um racismo? Eu acho que eu meio que sei a resposta, mas preciso te ouvir falar sobre isso. Cara, eu acho que sim, acho que é um jeito até meio inconsciente que a gente leva as coisas, né? Meio velado, inconsciente, mas eu acho que acontece o seguinte: você pegar, por exemplo, no início das escolas de samba, né, nos anos 20 ali, quando aconteceu a Semana de 22 aqui em São Paulo, que também foi um manifesto também estético, né?
na mesma época, o que estava acontecendo? Estavam sendo inventados instrumentos de novo. Naquela época foi inventado o surdo, o tamborim, foi inventada a primeira escola de samba, Deixa Falar, pela turma do Estácio, ali, Ismael Silva, Brancura, Bide, Marçal. Então, na mesma época, aconteceu um movimento cultural importantíssimo, que foi a criação do samba carioca, né? A versão do samba carioca, né? Que veio com as escolas de samba, que veio com toda uma... O samba virou uma cultura mesmo, que juntou a dança, o desfile, né? A imagem, que é a fantasia, né? Tudo, né? Então, enquanto isso estava rolando a Semana de 22, né? Tão importante também quanto, mas não mais, sabe? Eu acho que a diferença da Semana de 22 é que, exatamente, eram os brancos de classe média alta, né? Fazendo a sua arte, né? E manifestando isso democraticamente, levando para as exposições, para os salões, para os jornais e tal. Enquanto a manifestação dos negros estava acontecendo na rua, né? Mas aí, se você pegar o que se transformou, aqueles anos 20, o que aconteceu a partir daqueles anos 20 na música brasileira, a gente tem 100 anos de música por causa desses anos 20, entendeu? Sim. E isso reverberou na cultura de um jeito tão direto, talvez até mais do que a Semana de 22, entendeu? Porque a música brasileira é o samba, de todos os compositores que vieram depois daquilo, em algum momento compuseram ali, sambas. Né? Oi? Devem aquele período, né? Exatamente. Então, o que acontece? Mas não tinha, o negro não tinha acesso, né? Não tinha como manifestar isso num manifesto midiático, né? Independente da mídia da época, que podia ser o rádio, o jornal. Então, mas ele não tinha esse acesso, né? Enquanto a classe média alta tinha esse acesso, né? E também não estou colocando em valores, eu acho importantíssima a Semana de 22, acho importante só valorizar a turma do Estácio, Deixa Falar. Equilibrar, né? Equilibrar. E eu acho que é o que acontece um pouco também com o pagode, tem uma coisa parecida. Quando o pagode, sei lá quantos anos depois, 60 anos depois, mais ou menos, né? Anos 80, né? Fez de novo uma revolução estética, isso foi falado, mas de um jeito também fica parecendo folclore, ou seja, o que vem do povo é folclore, não é intelectual, sabe? É como se aquilo nasceu por acaso, né? Alguém esbarrou no negócio, caiu ali, nasceu repique de mão, né? Chutou uma árvore, caiu, em vez de cair uma jaca, caiu um repique de mão, né? Sim. Então é como se fabricar um instrumento, criar um instrumento não fosse um processo completamente intelectual, de alguém que pensou, sentiu o som, foi por vários viés dos sentidos, né? Tato, olfato, paladar, tudo tá ali, né? Tá todos os tipos de inteligência, a inteligência emocional, a inteligência intelectual, a inteligência corporal, tá tudo ali naquele instrumento, né? Então, a diferença é essa, né? Que a classe média, que costuma ser branca, classe média alta, as classes altas, elas têm o acesso à mídia. Então, sei lá, o Caetano Veloso, ele é um cara que veio de uma cidade pequena, mas ele é de uma família boa, né? Você vê que uma classe média, né? Gilberto Gil fez faculdade e tal, mesmo sendo um homem negro e tal. Então, aí você vê o acesso também. Eu acho importante que eles tenham tido acesso, porque a gente também é o Gilberto Gil, a gente também é o Caetano Veloso, né? Sim. Mas a gente também é o Birani, o Fundo de Quintal, a Bete Carvalho, entendeu? Então é só equilibrar essa história. Você tem razão quando você diz que tem ainda um racismo, né? Uma falta de acesso, né? Para exprimir os manifestos, né? E considerar os manifestos legítimos, né? De todas as classes, né? Não, porque uma coisa que eu até comentei isso esses dias no podcast, quando você pega livros, sei lá, mesmo revistas, assim, você é um filho dos anos 80, 90, imagina você leu muita revista de música e tal, né? Então você pega aquelas listões, quais são os 500 discos da música brasileira, né? E aí tem os clássicos, e tem pouco samba, pagode, então, tipo assim, eu, por exemplo, discos da minha vida, assim, eu tenho lá a minha continha no Rate, no Album of the Year, eu sempre vou lá anotando as coisas que eu ouço e dou uma nota simbólica, só pra, não pra classificar a música, mas só pra lembrar, pô, isso que eu gostei na época, que eu ouvi e tal. E aí, tipo assim, discos que pra mim são nota 100, Nada Como Um Dia dos Racionais, Chega de Saudades do João Gilberto. Aí esses dias eu fui parar pra ouvir o primeiro da Alcione, né?
Pra mim, aquilo é um disco nota 100. É Com incrível certeza, sem a coisa dúvida. jazzística dela, da voz, e ela coloca uns souls em forma de samba. É um disco maravilhoso. Maravilhoso. Eu não lembro de estar numa lista, entendeu? Então, tipo Sim, assim, não tá, mas não tem tá, esse não tá problema, mesmo. né? Não tá, é um descasso, né, que poderia estar tranquilamente do ponto de vista musical, assim, né? Só não teve não foi lançado luz ainda o trabalho dela no jeito mais. No caso dela, talvez porque depois ela entrou num lance um pouco mais popular, assim, né, e tal, que também eu acho legal também, mas acho que talvez isso tenha confundido um pouco. Mas isso acontece com vários artistas, né? Sim, Tem discos do Fundo de Quintal, por exemplo, que ainda não estão sendo colocados como os maiores discos da história, assim, né? Eles devem ser colocados simplesmente só pela revolução estética que eles fizeram sonora, já deveria estar, né? Aí fora isso, tem também discos maravilhosos, composições maravilhosas, assim, de cabo a rabo, assim, sabe? Então você pode escolher 3 discos do Fundo de Quintal, assim, colocar entre os melhores de todos os tempos, que você não vai estar mentindo, assim, exatamente, sabe? sim. Isso vai fazer sentido, sabe? E aí eu acho que ajuda a fazer as coisas que você falou, reequilibrar, porque muito legal ter esse panteão da música brasileira, mas ele é muito mais amplo, né? Tem, assim, eu acho Ele é que. muito mais amplo. Eu acho que a gente está no momento que a gente está tentando reequilibrar isso. A gente tem falado a respeito, tem, né, tentado falar. Esse papo da turma do Estácio, semana de 22, já vi outras pessoas falando também, né, que, mas estava na época que tá semana 22, que fez 100 anos, né, o ano passado, semana de 22, então muito Aham, se falou disso, mas nada se falou, né, do Deixa Falar, da turma do Estácio, né, que também era um manifesto estético da mesma época, do mesmo ano, praticamente ali, né, então sim. é isso, a gente está voltando a discutir, né? Então essa discussão já faz a gente começar a olhar diferente, né? Já começar a procurar outros discos. Vou tentar ouvir outros discos. Nunca ouvi esse artista, vamos procurar aqui os discos. E aos poucos as listas vão se refazendo naturalmente, é o que eu espero, assim, né? Que a gente possa chegar nesse lugar, né? Muito bom. Você falou que nasceu em 77. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu te conheci, que eu acho que foi já um pouco atrasado, assim, talvez tenha sido via Criolo, talvez tenha sido via o Bahia Fantástica, né? Discos ali que saíram até na mesma época, o segundo do Criolo, o seu disco, as coisas do Metá Metá, então você vai conhecendo a turma, né? A gente que é ouvinte distante, né? Vocês são tudo amigos, tudo se conhece, acho que vocês têm uma imagem de vocês mesmos muito diferente da gente que é ouvinte, porque a gente vai fazendo as conexões muito lentamente. Aí você vai percebendo, pô, mas ele tocou com isso, tocou com isso, tocou com isso. Ah, então tá, tem uma cena aqui. Você percebe anos depois. Pode crer. E sempre me chamou muita atenção essa coisa. Quando você sabia de samba, de pagode, que você tinha essa conexão com a música brasileira, mas você, sei lá, eu via no jeito de você tocar o Thurston Moore, sabe? O Television, sabe? Eu falo, pô, esse cara conhece tudo de punk, de indie também. Onde que ele juntou as duas conversas, assim? Queria te ouvir sobre isso. Quando que você falou quando você esbarrou numa roda de samba? Quando você esbarrou, sei lá, no Sonic Youth? Sim, então, isso aí veio muito da vontade de sempre de trazer o samba para um outro lugar, assim, e nem era uma vontade inconsciente. Acho que quando eu era já adolescente em São Mateus, eu já tinha um jeito de tocar o cavaco que eu colocava um outro tipo de harmonia, tinha um jeito de construir as minhas mãos, já compunha desde sempre, né? Já tinha um jeito de compor já um pouco mais esquisito do que a galera que já tentava fazer o samba mais nos modos tradicionais, eu já saía, às vezes não era muito bem aceito, né? Então, esse processo de ser um sambista meio patinho feio, assim, sabe? Eu sempre fui assim, sabe? Então, apesar de conhecer samba também, eu acho que eu não posso medir, porque às vezes quando a gente fala assim, as pessoas também acham que a gente está se diminuindo como músico sambista, porque eu também, se o Zeca Pagodinho me chamasse para tocar amanhã, eu estaria na banda dele e, assim, modéstia à parte, Seguraria. ninguém ia sentir a diferença, assim, não, tudo certo, né? Mas é que eu tinha, quando eu compunha, experimentava, eu era um pouco mais inquieto do que os amigos da época ali, né? E isso foi acontecendo. Aí eu saí de São Mateus, primeiro vim morar na Moca e comecei a tocar com a galera de São Paulo, que a gente fala, né? Que São Mateus é São Paulo, mas em São Mateus a gente falava, vai para São Paulo, vai para a cidade. É a mesma cidade, mas a gente falava assim, né? Aí fui para a Moca, comecei a tocar com o pessoal da cidade. Só pra você ter ideia, Rodrigo, a minha avó que morava no Campos Elíseos, que é quase centro de São Paulo, tá na boa. Ela falava isso, não, a gente vai pro centro.
Imagina São Mateus, que é um pouquinho mais longe. Exatamente. Aí comecei a tocar com a galera da cidade, do centro, e aí nessa época também eu entendia também que, mesmo aqui, eu também já tinha uma vontade, comecei a tocar no Alto Borogodó, né? Toquei muitos anos ali, que é uma casa de samba meio tradicional aqui em Pinheiros, né? E aí tocava ali alguns dias por semana, dava aula e tal, acompanhava algumas cantoras de samba e tal. Mas eu percebi que eu tinha, quando eu mostrava as coisas, as sambistas, ou os sambistas falavam, mas isso aqui é mais estranho, né? Não sei o quê, isso aqui não é aqui não, isso aqui não cabe aqui não. Então, o escoamento do meu trabalho autoral ficava muito, muito limitado, né? Assim, né? Até que eu falei, vou fazer um disco eu, né? Porque ninguém tá gravando minhas músicas, os sambistas acham estranhas, né? Não sei o quê. Então, deixa eu fazer o meu samba do meu jeito, assim, né? E aí eu tinha muita coisa de cinema, né? Acho que essa parada que você fala dessas bandas e todas aí, que depois eu comecei a dar nome aos bois, mas para mim vem muito do cinema, de ouvir trilha sonora de filme, assim, sabe? Então prestar atenção nas guitarras, nas trilhas, nas cordas, nos ruídos dos filmes, nos noises, né? Então, o cinema foi para mim um jeito de entender estética muito importante, assim, na estética como um todo, né? Você tem uma listinha de filme que mudou a sua vida? Meu, eu não fiz essa listinha aí, mas tem alguns bem importantes aí que eu trago. Um que eu lembro que eu vi que doideira, eu morava em São Mateus ainda, e um dia eu liguei a televisão de madrugada, era aquelas sessões de madrugada, assim, tava passando lá a Estrada, do Fellini, tá ligado? Sim. Eu falei, caralho, mano, que filme esquisito do caralho, meio preto e branco, e ao mesmo tempo muito emocional, assim, os personagens tão flagelados, aquela coisa, né, pô, aquele cara, não sei se você conhece a história, né, o cara que tem Eu nunca vi, mas o La Estrada me marcou por causa do relato do Caetano, né, que tinha aquele cara na cidade dele que era o cara mais bruto da cidade, mas todo mundo ia no cinema, e eles que eram moleques, assim, a gente é moleque, é intelectual, vai ver Fellini, e tinha aquele cara meio brutamontes que também ia no cinema, e pegaram o cara chorando, né? Já viu essa história? Aí eu falei, você tá chorando por quê? Aí ele, pô, esse filme é a nossa vida, sabe? O cara tinha essa sensibilidade, aí ele ficou, pô, todo mundo é capaz de entender um bom filme, né? É lindo isso, né? Mas enfim, esse filme eu achei muito foda, assim, aquilo me pegou porque tem esse personagem que é o Durão, né, que é o Zampano, que é um cara que tem uma carroça que ele transforma num circo onde ele vai parando, sabe? Uma carrocinha que ele empurra com o cavalo ali, onde ele para, e onde ele compra uma menina para ajudar ele, uma ajudante, que é a Gelsomina, né, que é a Julieta Mazina, né, que foi a esposa do Fellini. Sim. E o Zampano é o Anthony Quinn, né? Meu, é uma história maluca, porque você pega um cara que praticamente compra uma menina que vai ser escrava dele, ele é um brutamontes que fica fazendo show, arrebentando corrente com o peito, assim, eles vão falando e ela não fala muito, ela é quase muda, então é muito louco o filme. Eu vi aquilo e falei, caralho, que foda. Então, aí vários filmes ao longo da vida, né, e tal. Esse eu tô citando como um exemplo de uma fase que eu nem era cinéfilo ainda, né? Era um adolescente que se deparou com algo e falou, pô, saquei que aqui tem uma onda aqui que, né? Mas voltando ali a coisa musical o sambista torto ali, né? Acho que muito cinema me trouxe também esses caminhos tortos, né? De falar, caralho, mas isso aqui, que legal, esse som, não sei o quê. E aos poucos eu fui vendo que eu não me encaixava exatamente no samba. Foi quando eu te falei, ninguém gravava minhas músicas, pouca gente gravava. Eu queria ser um compositor e músico, eu não tinha ideia de gravar disco, né? Eu não quero gravar disco, né? Sou cantor, né? Quem grava disco é cantor, né? Então, aí eu fiz o disco, né, e tal, e chamei uma pessoa de trilha sonora, acho que muito pelo cinema, né, que o Beto Vilares, que produziu o meu primeiro disco, São Mateus, era o cara que tinha um estúdio junto com o Antônio Pinto. Olha só, Antônio Pinto fez a trilha de Cidade de Deus, Central do Brasil, Senhor das Armas com o Nicolas Cage, milhares de filmes norte-americanos, e o Beto estava fazendo ali o ano em que meus pais saíram de férias, tava fazendo colaboração com o Antônio, fazendo aquele música do Brasil que ele fez com o Hermano Viana, uma série documental assim. E eu chamei um cara de trilha de cinema para produzir o disco, muito porque eu tinha essa vontade de ter uma ambiência cinematográfica no disco que eu não entendia ainda como Noise, como Sonic Youth, como uma banda que eu gosto bastante também do Ian Curtis, como é que ele chama? Aquela banda Joy Division? Joy Division, sabe? Então eu não dava o nome, mas aquele som para mim que eu vi, caralho, isso aqui é muito legal, tudo isso, né, e tal.
E para mim era trilha sonora, isso para mim era trilha, né? Então eu chamei um cara de trilha, né? Aí quando eu lancei o disco, e a galera que começou a ouvir o meu disco falou, caralho, esse cara que tá fazendo? Um sambista, Cadê o mas filme? exatamente. E aí começaram a colar em mim os mano, também era assim, os sambistas todos começaram a se encontrar, assim, sabe? O Rômulo Frost foi no meu show, aí encontrei o Kiko de Noite um dia, Thiago França e tal. Todo mundo tinha um histórico meio parecido, assim, né? De vir do samba, mas não se encaixar muito bem e começar a ficar meio degradado, meio mal visto no samba, sabe? E aí ter que fazer o seu próprio trabalho de um jeito mais autoral mesmo, assim, né? Mais único, né? Então a gente foi se unindo. Então acho que a gente foi se reconhecendo todo no nossos contextos e foi se encontrando, né? E aí foi que criou essa cena, né? do encontro dos patinhos feios, né? De vários lugares, né? Boa, boa. Muito bom. E aí, Rodrigo, tem uma curiosidade também que eu queria entender desse disco ainda, voltando ao disco. Que você gravou em casa, né? Então, tipo, Sim. você fez sei lá, meio que como que fala? Qual que é a palavra certa? Não é geringonça, é tipo, A geringonça, um experimento, sei lá, um experimento para conseguir gravar, porque o disco não parece ser feito em casa, né? Você arrumou um jeito ali de gravar. Eu queria que você explicasse esse processo. Isso tem a ver também com esse começo independente, assim, de arrumar recursos com pouca grana, produzir, fazer um som, assim. Sim. Eu acho que tem a ver com isso também, e numa época Gambiarra é a específica. palavra. Aí Gambiarra, voltou. exatamente. E tem a ver com a época também que a gente estava vivendo quando eu comecei, que foi a pandemia, né? Então, foi uma gambiarra pandêmica, digamos assim, né? Porque a gente em casa, né, sem poder tocar, né, e pouca grana, e sem poder encontrar as pessoas também, né? Para fazer um disco, você precisa encontrar um monte de gente, né? Então, como fazer um disco sem encontrar as pessoas, né? E eu fiquei lá, um belo dia, eu peguei o celular e comecei a brincar, né, no GarageBand, né? Que tem um monte de samples. Fiquei produzindo uma música só com o que tinha no próprio GarageBand, assim. Aí foi, caralho, mas isso aqui tá ruim não, cara. Eu pensei assim, né? Olha só, até que eu sei fazer. Não, né? E nem saber fazer aqui o som, às vezes, né? Tipo, caralho, podia estar soando muito amador ali, porque é um aplicativo de celular, o GarageBand, né? Sim. Que é um aplicativo que vem com iPhone, né? É um Pro Tools, né? Que é uma versão do Pro Tools, digamos assim, né? Não é uma versão do Pro Tools, mas como se fosse um Pro Tools para qualquer pessoa, porque ele é muito intuitivo, né? Você não precisa estudar, você já sai fazendo, já sai. Tudo é muito. A Apple, né? Ela tem essa coisa de ser tudo muito intuitivo, né? Você vai. E no celular, ainda que é o touch, né? Você vai apertando ali, escorre para cá, aperta aqui, empurra ali, né? Corta como se fosse a tesourinha ao seu dedo mesmo, assim, né? Tipo. Então é muito intuitivo, né? Aí comecei a fazer umas assim, né? Eu falei, caralho, meu. Aí mandei pra galera e tal, ouve isso aí. Meu amigo, né? Mandei lá no grupo da Encruza lá, mandei pro Gui Amades e tal. Aí o Sábio, e aí, que é isso aí? O que você tá achando? Mano, tá ruim não isso aí, mano. Aí alguém me falou, pô, por que você não compra uma plaquinha de som? Porque você vai ter mais opção. Você poder, além de usar as coisas do GarageBand, você vai poder plugar um microfone através da plaquinha, a plaquinha vai condensar o som do microfone para o programa ali, vai fazer a leitura, né? E aí você vai poder gravar no microfone bom, não vai precisar usar o microfone do celular, né? Que tem as limitações, né? Aí eu fiz isso, comprei uma plaquinha de som, aí comprei um microfone e tal, um médio, né? Um microfone muito bom assim e tal, comecei a. Aí eu saí que eu estava fazendo só dentro do que tinha no próprio programa. Aí comecei a poder gravar um violão, gravar um repique de mão, um cavaco, que tinha um microfone, né? Aí eu gravava. Aí eu fui fazendo, cara. Aí eu falei, é isso aí, cara. Daí, de repente eu fiz e falei, como era uma coisa meio pandêmica, eu falei, vou lançar uns singles aí, porque aí eu lancei o primeiro parzinho de singles, né? A reação da galera foi boa, assim, falei, cara, que legal. E ninguém nem tava perguntando se era de celular, assim, na época eu nem falei muito disso, né? Dei um miguezinho ali, né? Falei, deixa a galera ouvir e ver o que eles acham, né? Se ninguém percebeu, esquece, né? E ninguém falou nada, assim, ninguém reclamou, assim. Falei, esse pessoal tá reclamando. Aí fiz mais um parzinho de single, né, mano? Falei.
Aí eu falei, caralho, mano. Aí um cara pegou, um cara que eu respeito, assim, ouviu, assim, falou, meu, fez um post, assim, caralho, o Rodrigo descobriu um som novo dentro da obra dele, ele nem sabia o que era esse som, né? Porque ele não tava, não sabia de onde que eu fiz, né? Aí eu falei, caralho, realmente tem um som aqui, né, mano? Eu comecei a ouvir as 4 faixas, falei, caralho, tem um som de disco aqui, mano. Tem uma estética aqui, né? Então, peraí, vamos perseguir isso aí um pouquinho mais? Aí eu falei, eu vou fazer um disco, né? Eu achei que tinha um potencial ali, ninguém reclamou Que do som. demais. Porque também, assim, ó, não vou dar esse mérito só para mim, pro meu celular, minha placa de som, porque eu também mandei para mixar e masterizar um cara muito foda, que é o cara da YB, que é o Kaká, né, Lima, né, que mixou vários discos meus, do Pastor, do Romulo Freud. Então é um cara que está na cena aí há muitos anos, ensinou o Ganja, Ele- ensinou o Lenza, né, que são os nossos referências. Vixe. Então, vinha o meu som, né? Eu mandava para ele, ele passava pelos equipamentos da YB, que é um rack de equipamento assim do tamanho da parede aqui, né? Então aí aquele som todo ia viajando por todos os equipamentos e ia se transformando, né? Então Vai fazer também não aquele. sou eu, não sou eu no meu celular só, né? Se fosse isso, talvez tivesse som de celular mesmo, mas não foi isso, né? Então aí foi isso, essa junção de ter a praticidade de fazer em casa e também ter um cara como o Kaká Lima à disposição, que eu faço parte do selo, então eu tenho essa permuta de ter as mix lá em troca de ser um artista deles, editar a música com eles e tal, né? Então Entendi. aí nasceu o Pagode Novo, pode existir, né? Um disco feito na pandemia no celular, porque também eu tinha um cara foda, né? Para me ajudar no som, né? Para deixar o som com uma potência ali, com um crushzinho ali, um crunchzinho ali, né? Não, aquele, aquele, Aquele cremezinho, aquele né? Que você vê que corpo, né? não tá aguado o negócio ali, né? Tá, Não, tá, tá isso cremoso, né? por exemplo, eu comecei a gravar o telefonemas no celular mesmo. Punha o celular aqui, fazia chamada e tal, depois juntava. E aí depois eu ganhei esse microfone aqui, a gente foi melhorando o telefone, mas um ouvinte nosso deu, meu primo, né? Deu um microfone bom. Aí eu tava ouvindo, mas eu sou um eterno insatisfeito, né? Aí eu ouço alguns episódios e falo, pô, não tá com aquela presença na voz, né? Sim. Aí eu falo, aí eu fico assim, aí eu entro numas assim, sempre foi ruim. Aí eu vou ouvir os primeiros e falo, nossa, mas como melhorou, né? Você vai dando Não, qualidade. vai melhorando. A gente não percebe, às vezes o processo do É aprendizado é muito massa. sutil, né? É legal, é interessante. Tem que ter paciência e olhar para trás e falar, não, Total. melhorou. Onde a gente tá falando muito de som, mas um aspecto seu também, se eu não tô enganado, as letras são suas também, né? Não, são todas minhas, né? E você tem uma temperatura boa para escrever assim, tipo, não sei qual que seria a palavra, assim, ousadia, assim. Eu lembro que o Yuri, um amigo meu, que até já coloquei no telefone, mas quando a gente tava ouvindo muito Bahia Fantástica, ele, assim, você sabe esses papos de show que depois você nem sabe se foi verdade, assim, a gente tava te vendo, acho que tocava com Metá, aí ele, porque o Bahia Fantástica é muito foda, toda música morre alguém. De onde você tirou essa ideia? Aí depois eu fui ouvir e perceber, não, realmente tem uma coisa se passando dentro do disco e você sempre tem essa coisa meio de rua, você retrata às vezes uma violência de uma forma muito sutil, assim, às vezes, né, tipo, sei lá, Jardim Japão, sabe? As coisas assim Sim, total. que se você não prestar atenção, você acha que não tá acontecendo nada ali na música, mas tem uma história correndo. E tipo Sim. assim, nesse disco também, por exemplo, a música que mais me chamou a atenção de cara foi Pinheiros é bom, né? Pinheiros é bom trabalhar, né? Essa coisa do. Me lembrou muito, né? Guardado aí as devidas proporções, né? O Aldir, né? Doutor, né? Sabe assim? Qual? O Aldir Blanc, quando põe a voz, Sim, tipo sim. assim, sei lá, compatibilidade de genes. Né? Sim, Você percebe que tem uma voz ali que é um cara de outro lugar, né? Sim, total. Então, E mas é isso. Acho queria que saber você de falou onde que vem tudo essa sua aí. escrita, assim. Eu acho que tem uma coisa meio de ter essa herança do samba, do rap, né? Ter a coisa do cinema, né? De também querer contar história, mesmo que a história seja um pouco mais onírica, metafórica, né? Assim, tem uma cronologia, né? Você vê que o japonego, né? É um personagem, né? Que tá ali numa jornada ali do herói. Ele tem uma jornada acontecendo, mas esbarra numa coisa às vezes, factual, né?
cara que fabrica tênis, né, e tal, na Tiger do Japão, aí não sei o que, de repente vai para uma coisa mais onírica, né, mas tem ali um contador de história, né, um cronista em algum lugar, né. Acho que isso vem muito do jeito paulistano de se fazer música, a herança da música caipira, né, de contar os causos nas letras, né, e tal, tem, você vê, o rap, né, tudo isso, a música de São Paulo tá sempre contando algo, quer sempre te contar alguma coisinha ali, né, então, talvez para a gente ter uma cidade um pouco menos contemplativa, né, como é o Rio, cidade assim, né, a gente tem que É aquele meme clássico. Você já viu esse meme que tá tendo uma briga no Rio de Janeiro, uma briga de ônibus, aí o cara levanta na câmera. Ah, mas São Paulo não tem isso. Aí, tipo, um puta cenário lindo. Assim. É isso, aí os caras ficam lá vendo a praia, vendo aquelas coisas lindas, começam a fazer umas poesias loucas lá. A gente vê a historinha do boteco. Olha o maluco lá, vai fazendo isso aqui. Aí você fica vendo. Pinheiros Urbano é isso, é o garçom. É o garçom do restaurante que eu almoçava lá em Pinheiros. É o bagulho que ele me oferecia lá, os pratos. Ele falava que trabalhava na Vila Carrão antes, mas trabalhar em Pinheiros que é bom, sabe? Eu só fiz uma reportagenzinha ali, né, que acaba tendo várias camadas, né? Você descascar essa cebola aí, dá para ter várias interpretações ali, mas na verdade é só uma conversa ali que eu narrei ali, que eu tive com o cara, né? Então, é São Paulo, né? Em vez de olhar a praia, eu tô ligado no garçom que tá falando. É muito legal. E é legal essas sensações, porque quando eu vi a tracklist, eu já vou imaginando que as músicas são, né? Quando eu vi Pinheiros é bom, eu falei assim, não é possível que o Rodrigo fez uma ode a Pinheiro, sabe? Aí você vai ouvir a música e você entende. Total, então, essas camadas aí, né? Inclusive no título, né? Que tem uma ironiazinha, assim, então um sarcasmo ali, né? Que não pega de cara, né? Tem que ouvir a música, assim. Tem que ouvir a música, não. Na hora que eu ouvi a música, eu falei, tá bom, entendi. Se a subprefeitura de Pinheiros quiser contratar a música ali, tem que ouvir primeiro. Dímero, né? Se for pelo título. Mas isso. Tem essa música aqui que o cara fala de Pinheiros, vamos pôr no merchan aqui da prefeitura. Aí os caras, quem escolheu essa música aí? Tá maluco? Que porra é essa, mano? Pudim já vai incluso, não, aqui não tem nada incluso, não. Pudim não é incluso. Ô, Rodrigo, quando eu escrevi sobre o disco na Popload, eu fui encontrar significado numa foto que você publicou, né? Você ali com o celularzinho e na tua mesinha o Canções Praieiras, né? Que é aqui talvez a minha historiografia de música brasileira, eu como jornalista, né? Posso estar errado, mas eu considero talvez o primeiro álbum de música brasileira, né? Se você pegar o conceito meio torto ali daquele clássico de livraria, que é o 1001 álbuns para ouvir antes de morrer, eles começam pelo Frank Sinatra, né? Porque seria o disco acho que de 59, 58, que é o primeiro que tem uma junção conceitual de música, então a gente chama isso aqui de álbum, né? Não é só um punhado de single. Só que o Canções Praieiras é anterior. E tem essa coisa, assim, são canções até antigas do Caymmi, né? 30, 40, juntas num álbum temático, né? E tem a sonoridade, tem o violão lá, né? Até o João Bosco fala, pô, esse violão aqui adianta um monte de coisa que as pessoas enxergam, sei lá, no João Gilberto, mas a coisa de dar cor pra canção, né? Ele fala assim... Ele antecipa todo mundo, ele antecipa o próprio Baden Powell, né? De coisa o próprio João Bosco, né? Tem o João Bosco fala assim, tem um mi com nona lá do Caymmi, que ele fala assim, esse acorde é Dorival Caymmi, tem dono. Que assim, quando ele toca aquilo lá, você tá no Abaeté, você tá lá, você tá, é de noite, ele faz uma expressão muito bonita, assim, é noite na lagoa ali, você vê, sabe, você tá lá, tem essa capacidade, então, tipo assim, tem esse corpo, né, é um disco temático tal, que inventa um punhado pra música brasileira. É uma inspiração, você colocou ali, quero saber, você colocou de propósito ali, foi uma coisa sem querer, e que significado tem pra você? Na verdade, ele não sai daqui, ele tá aqui, ó, inclusive, eu tô na mesma mesinha, que aquela foto aqui, só que eu tô no outro ângulo aqui, na foto, a foto foi tirada de lá, né, eu tô contrário aqui, mas a mesinha tá aqui, ele tá aqui. Então ele não sai daqui, cara, que eu acho que ele é um álbum, você tem razão, ele é um álbum conceitual, assim, né, fundador, talvez, do conceito de se fazer um álbum, porque o álbum, na verdade, o que é o álbum, né, é uma coleção de coisas, né, você vê, os artistas antigamente ficavam lançando singles, né, através
dos meses ali do ano ali, né? E tal, cada época, tudo. música de carnaval, música junina, música não sei o quê. Depois o álbum é o quê? O álbum de fotografias do ano, né? Então, é isso, né? E aí, só que isso de pegar e construir as músicas para estarem juntas, né? É uma coisa que, em tese, veio depois, né? Mas só que tem razão, né? Já tinha sido feito, né? Já tinha sido feito. Então, isso é um dos motivos, né, para eu gostar. Outro motivo é a própria composição do KM mesmo, né? De ser essa canção concisa, né? E que é uma busca que eu tenho, né? De tentar falar muita coisa num verso, assim, né? Numa estrofe, então, você falar um livro numa estrofe, né? É o que ele faz, né? O KM, né? Então, é uma busca do compositor, né? Uma referência como compositor, né? Aí tem outra coisa que é o violão do KM, é aquela busca do violonista que se acompanha, né? E faz. O que acontece? O violão ele também está cantando outra melodia, enquanto a melodia da voz está sendo cantada, né? Não é aquela coisa de fazer o acorde, né? Dar a massa de notas ali, a nota segura a melodia da voz. Não, ele está cantando outra melodia no violão e outra na voz. É um violão contrapontístico, né? Então esse disco ele tem muitas coisas. Ele inaugura o violão brasileiro assim, de um jeito mais efetivo, assim, não, isso aqui é um violão brasileiro. Ele inaugura o álbum conceitual no Brasil, né? E ele explicita esse jeito do KM, porque ele pega essas canções praeiras que são as canções mais síntese que ele tem, assim, né? Acho que na carreira dele, porque tem outras canções que são até mais longas e tal, né? Mas as praeiras são muito curtas, né? São canções, assim, muito concisas, em que ele consegue falar muita coisa, né? Às vezes tem sei lá, se você contar os versos da música, tem 8 versos, assim, né? 2 estrofes, né? Então é muito conciso, né? E isso também é um conceito que me interessa muito, que João Gilberto depois veio trazer depois, né? De um outro jeito, né? Que é a concisão, né? Na forma também, né? Não só na canção, mas então você vê que ele consegue traduzir ali um sentimento brasileiro, uma estética brasileira com uma voz e com um violão, né? Então tudo isso me interessa em Caymmi, né? O minimalismo, né? O violão, o conceito, né? Outra coisa também, né? Falar do próprio lugar ali e transformar aquilo em algo universal, né? Que também me interessa, né? Acho que com São Mateus, talvez eu tenha procurado isso de um jeito inconsciente, né? Não fala de São Mateus, porque é isso, né? Aquela velha frase, né? Para ser universal, você precisa ser regional, né? Você precisa ser... Total. Né? Então, acho que o Para cantar o mundo, você conta da sua rua. Exatamente. Então, o Caymmi fez também isso com maestria, né? Ele falou ali da Bahia, das coisas que ele sabia, que ele viu, né? Como se ele estivesse falando do mundo inteiro, de todas as épocas, né? Então, isso é um poder, assim, que toda vez que eu me deparo com isso, eu sempre fico fascinado, assim, né? Com essas pessoas que têm isso, né? Então, eu busco isso no meu trabalho também, né? Apesar de achar muito difícil, assim, mas é algo que eu tenho como norte, assim, como né? Então, norte, por isso que ele tá aqui, né? Ele tá te vigiando o tempo todo aí. Exatamente. E eu vi no Instagram que é uma edição rara isso aí, né? Então isso aí vale muito, hein? Raríssimo, vale uma grana. Isso aqui ainda não entrou na Zifa, não. Isso aqui Muito bom. Eu vi, não, o dia que eu vi a foto, eu fiquei lá nos comentários, já vi um cara mirando o disco, falei, olha lá. Isso aí eu não fui nem ver quanto tá pra não cair em tentação, assim. Um mês difícil ali, né? Total. Não vou nem saber quanto tá falando. Ô, Rodrigo, aí fica essa pergunta, né? Eu queria que como a gente, né? Opa, gaguejei aqui. Como faz 10 anos do Bahia Fantástico, acho que vale uma perguntinha sobre o Bahia, né? Para não ficar aquela entrevista convencional só falando do disco novo, vou voltar no Bahia só para você confirmar essa história. Tem essa coisa temática no Bahia lá toda a música alguém morre? Que vocês pensou nisso? O Bahia é um disco sobre a morte, né? Conta sobre ele, quero te ouvir sobre. O primeiro nome do Bahia Fantástico era Morte, Rodrigo Campos Morte. Caraca. Mas não vou botar esse nome, senão ninguém vai ouvir o disco. E na verdade a Bahia Fantástica é a morte, né? O que é a Bahia, né? E tomando a morte também como algo transcendental, né? Não como fim de algo, né? Então, se você pegar
o realismo fantástico, né? Essa palavra fantástica do Bahia vem por causa do realismo fantástico. E a própria Bahia, se você vê o que a Bahia se tornou através dos anos, né? Do ponto de vista cultural, religioso, né? Político para o Brasil, né? Ele foi o primeiro, né? Primeiro onde os portugueses chegaram, né? No Brasil, né? Porto Seguro, né? Como que o Gil fala, né? Primeira missa, primeiro índio Exatamente. abatido também, né? Exatamente. Exatamente. Então, ali chegou ali o português, né? Ali a miscigenação aconteceu de um jeito diferente, né? Porque é uma população negra, né? Na Bahia, né? Basicamente, Sim. né? Se você vai para Salvador, é outro tom de pele, né? É diferente, né? Então você também tem isso, né? Aí você tem o sincretismo religioso, né? Catolicismo se misturando com as religiões de matriz afro-brasileira ou africana, simplesmente, né? Então, aconteceu muita coisa ali que por si só já é fantástico, né? É como se Bahia já englobasse o fantástico, né? E o fantástico acaba sendo um pleonasmo, quase, Pleonasmo. né? Então, aí, naquela época eu estava pensando muito sobre essas coisas, né? Eu estava num período mais acho que chegar em algum momento na vida as pessoas eu sempre pensei na morte só um pouco de um outro ponto de vista, assim, né, olhando a morte. Você vê no São Mateus, tem pessoas que morrem, né, cavaquinho é toda uma música. Cavaquinho em São Mateus, eu tô dizendo as pessoas que morreram, os nomes certos das pessoas, inclusive, né, amigos de infância que morreram, né, cadê Dario, cadê, né, pessoas que morreram na infância. Então, aí pensando na morte como algo lá, né? No Bahia eu começo a pensar na minha morte. Caralho, eu vou morrer um dia, né, mano? Como que eu vou resolver isso na minha cabeça, né, mano? O que eu penso, né, da morte, né? O que eu penso que tem depois? Se tem alguma coisa, se não tem, né? Então o Bahia quando esse pensamento me pegou com mais ênfase, assim, na vida, assim, né? Da minha própria Saquei. morte, sabe? Então eu comecei a fazer músicas nesse sentido espiritual, assim, né? E achei que localizar essas músicas na Bahia, fantástica, ia ser o melhor lugar para ambientar esses questionamentos, né? Porque a Bahia tem tudo isso que a gente acabou de falar. Fora isso, né? As pessoas que escreveram sobre a Bahia, né? Isso tudo que eu estou te falando é se você for na Bahia, você vai ver, né? Fora o que os discos estão dizendo, o próprio Cais Seis Praeiras, Preciso ir. Afro Sambas, né? Você tem toda Jorge Amado, você vê tudo que está nas artes na Bahia também, né? Nos artistas plásticos, nos compositores, nos músicos, né? Nos escritores, né? Então, eu achei que ambientar esses questionamentos na Bahia seria um bom lugar para quebrar um pouco essa melancolia que o tema já traz por si só, né? Seria uma celebração desse pensamento, né? Celebrar a minha morte mais do que lamentar, né? Então, e celebrar a morte é celebrar a vida, né? Tem todo esse paradoxo, né? Então ali foi a pontinha do existencialismo na minha carreira também, que depois foi desembarcar em Sambas do Absurdo, né? Nessas coisas mais literais até, né? No Camus, né? Albert Camus, né? Então, mas ali foi aquele solo no final de Princesa do Mar é do Thiago França, né? do França, né? Eu fico imaginando assim, sempre você ficou falando assim, o que acontece depois? Ah, não sei, toca um solo de sax Exatamente. do França, aquela coisa, sabe? Você Fica um mistério ali, né? Ali tem um pôr do sol ali é uma coisa bem impressionante. Cinco Doces, que abre o disco, né? O Maurício Tagliari da YB, que é o nosso manager lá, né, da gravadora, né? Ele fala que Cinco Doces é a melhor faixa da YB, né? Digamos assim, né? Nem canção, assim, a faixa, assim, né? Tipo, fala, melhor fonograma da YB, Cinco Doces. E você vê, meu, tipo, tem algo, a canção é mínima, né? Aí o KM de novo, né? Aqui pra lá não vai dizer que a Baiana ele achou. Fiz Cinco Doces para lhe ver e alguém um dia lhe falou, tenho Bahia para você. A canção é isso, né? Não é nada, né? Tipo, aí tem aqui toda aquela ambiência, né? Tudo tá acontecendo ali e tal. Aqueles músicos, né? Que tocaram Tacara, Cabral, Kiko, Thiago, Fleury. Aí tem a mix do Lenza com aquele eco que ele usa, aquele Space Echo lá
enfim, tem tudo aquilo, né? Então, tá aí o Caymmi de novo, né? Que o Caymmi vem revisitar, assim, né? O meu trabalho, às vezes, ali, né? E ali é um pouco até mais literal. Ali eu tô comemorando também o Caymmi, né? Tô celebrando o Caymmi, né? Tô homenageando com canções que tem a ver com ele, né? O Morte na Bahia. Morte na Bahia. Né? Tipo, tem várias coisas que se referem, né? A Caymmi, a Bahia, né? E Caymmi é a Bahia também, no sentido. O que a gente sabe da Bahia A gente sabe por aí. da Bahia mitológica, quem cunhou foi o Caymmi, né? Junto com outros artistas, né? Então, é muito isso mesmo, né? Muito bom. Ô, Rodrigo, se você pudesse, sei lá, se resumir numa obra que não sua, hein? Não vale ser coisa sua. Qual obra você escolheria assim? Pô, esse aqui conta muito do Rodrigo. Caralho, hein? Mano, assim, eu tenho um livro da minha vida, né? Que é o Mito de Sísifo, né? Do Camus, né? Que é um pouco até mais óbvio falar, mas na verdade, acho que foi a obra de arte que mais me impactou na vida, assim, né? Que é esse ensaio filosófico do Camus, de 1942, o Mito de Sísifo, né? E aquilo ali, para mim, mudou a minha vida, assim, sabe? Sou eu antes e depois daquilo, assim, sabe? Realmente eu nunca mais fui o mesmo, pro bem e pro mal, assim, né? Abriu umas janelinhas ali umas janelinhas iluminadas, outras obscuras, né? Mas elas estão todas abertas agora, sabe? Antes eu tinha mais controle sobre elas até, tipo... Entendi. Agora elas estão escancaradas o tempo todo. E foi essa obra que me... Quando que você leu? Eu li isso Foi um pouco antes de começar a fazer o disco, né? O disco foi lançado em 2017, deve ter lido em 2016, assim, 2015, assim, sabe? Então, eu acabo dizendo desse livro porque realmente nenhuma obra de arte me deu vontade de fazer algo homenageando a obra diretamente, assim, né? Montar uma banda que chama Sambas do Absurdo, porque no Mito do Cícero, na verdade, está falando da teoria do absurdo, né? Então, do absurdismo, né? Então, eu acho que, eu não sei se resume a mim, mas resume as minhas inquietações, assim, sabe? Resume as coisas que eu tento resolver na vida para ter paz enquanto ser humano, assim, para encontrar alguma paz nessa existência. Ali ele me deu o caminho das pedras. Ó, vai por aqui que você tem um caminho ali que você pode encontrar isso que você está buscando nessa existência, nessa vida mesmo. Legal, né? Tipo assim, muito bom. E se você pudesse me recomendar uma pessoa? Uma pessoa? Um artista? Interprete como quiser essa questão. Eu só forço nessa resposta agora porque eu tô gostando dessa pergunta, né? As perguntas no telefone vão surgindo e aí algumas ficam. Eu fiz essa pergunta para a Bia Abrão, eu falei assim, não, me recomenda aí uma pessoa. E aí ela sugeriu ela falou de uma amiga. Aí eu fiz a pergunta para mais uma pessoa, ela também falou de uma pessoa que está escrevendo, que está impressionando muito ela. Então, tipo assim, eu gosto dessa pergunta para ver assim, você pode falar. Assim, eu só sugiro assim, você cite pessoas que você conhece, assim, não vale, sei lá, John Lennon, sabe? Pessoas históricas. A pessoa mais legal que eu conheço na vida é o Eduardo Klimachowska, que é conhecido no meio musical por Clima e nas artes plásticas por Clima. É um letrista, que fez bastantes letras para o Rômulo Flores. Se você encontrar ele um dia, você vai ser uma pessoa melhor, assim, só de estar do lado dele, assim. É isso que acontece. Aí outra pessoa que é muito parecida com o Clima é a Nausete. São os dois, assim, pilares, assim, Clima e Nausete. Quando eles estão perto, você simplesmente, existe problema no mundo, assim? Não existe nada, tá tudo bem no mundo, sempre. Maravilhoso. Vou convidar os dois para vir aqui. E eu não tô falando nem da obra de arte deles. Que eles depois você me passa o telefone, hein? Eu passo. E eu não tô falando nem do trabalho artístico, eles também são ótimos artistas. Eu tô falando só das pessoas, assim. Você sentar no boteco e tomar uma, assim. Não é ouvir o disco do Clima, ver as obras de arte do Clima, ouvir os discos da Nausete. Não, são as pessoas. Você tá do lado deles, já é... eles não precisavam nem ter feito nada. Ainda fazem, ainda. Ainda fazem pra caramba, né? Exatamente. Que Aná. Que demais. Rodrigo, queria te agradecer muito, cara, por ter colado aqui. Eu queria ficar mais uma hora conversando com você, mas o WhatsApp aqui, eu vou mandar essa real aqui no telefone, mas o WhatsApp do trabalho aqui, né? Porque o telefone não é meu único trabalho, tá fervendo. Eu tô em desespero aqui. Eu desliguei aqui para poder concentrar no papo. Então, vou ficar aqui por uma hora, até pra gente ficar a sugestão de uma parte 2, hein?
Você topa depois? Bora parte 2. Você lança coisa pra caramba, daqui a pouco tem um disco aí pra divulgar, né? Já tem. Aí, ó, tô falando. Então eu vou te mandar um zap depois. Aliás, fica de pergunta, assim, como que vocês... Isso é uma pergunta pra sua geração toda, pra sua turma. Como que vocês trabalham tanto, hein? É vontade, é garra, necessidade? A gente trabalha tanto que a gente não tem trabalho. Essa aqui é a real, sabe? A gente precisa inventar as coisas, sabe? Se você não tá inventando o tempo todo para nossa geração, que é a pós-gravadora, né? Que a cena independente, quando ela acontece no Brasil de um jeito mais total, né? Porque a gente consegue difundir a música sem as gravadoras, então isso começa a realmente a impulsionar a cena independente, né? Do ponto de vista de produção, mas do ponto de vista de show e se manter, é sempre muito difícil, né? Então, quando você lança disco, você acaba... Alguém fala alguma coisa, você me convida para vir aqui, aparece um showzinho, você se move, né? Aí você faz seu disco também, aí um amigo seu inventa um disco, pô, vamos gravar um disco comigo, vamos. Passo Torto, então, nasceu Passo Torto. Outros amigos, vamos gravar um disco na metade, Sambas Absurdo. Aí outro amigo que vai gravar um disco não tem dinheiro para pagar, vamos lá, você grava, aí depois vai fazer um show no Sesc, você ganha um cachê. Então essa cena precisa trabalhar muito porque ela tem pouco trabalho. Percebe o paradoxo aí? Como jornalista freelancer, assim, eu te perguntei para ouvir essa resposta. Exatamente. Se você ficar parado, vamos esquecer, né? Você vai ficar sem nada para fazer. Exatamente. É isso. Então uma coisa vai alimentando a outra. Você não sabe se foi o ovo ou a galinha, mas acaba acontecendo dessa maneira, que a produção acaba sendo intensa, né? Tipo, sei lá, eu comecei a gravar meu primeiro disco com 32, né? De lá para cá, eu fiz quase um disco por ano, assim, autoral, fora as milhares de participações, assim, né? Eu devo estar em 100 fonogramas, não sei quantos fonogramas de outras pessoas, mas estou em muito fonograma, assim. Sim. Então é trampo. Eu tava ouvindo a nova do Jardes, tem Rodrigo Campos. Tá ouvindo tem o Rodrigo Campos. É isso. Onde tem ali um espacinho, a gente se achega, né? Porque é isso, né? A pessoa, alguém fala, alguém lembra. E fora que todo prazer de estar tocando, né? Quando você tem... Mas é sempre coisa inventada. Então parte sempre de, não é o telefone que tocou, né? A gente que falou, mano, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos fazer isso aqui, entendeu? Eu vou começar a falar isso. Às vezes me perguntam, o Telefonemas é um podcast, já tem quase 400 episódios. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como você conseguiu tanto convidado? Ligando. Justamente nesse movimento, né? Você vai esperar, né? Esperar não dá muito certo, não. É isso aí, mano. Rodrigo, te agradecer muito, cara. Te parabenizar mais uma vez pelo Pagode Novo. Escasso. Já tá aqui na minha lista de favoritos do ano, sem dúvida. Maravilha. Qualquer disco que tem a Jussara Marçal é meu favorito do ano já. Toda vez. Todo ano. Inevitável, né? Então, parabéns, cara. Bom ano, né? Muito trabalho. Muito exatamente, para nós todos. Vai ser melhor do que o ano passado, com certeza. E tem isso, né? Nem falamos, que bom, nem falamos da pandemia, deixa ela lá. Exatamente. Falamos assim, brevemente, né? E, cara, obrigado por ter respondido, ter sido tão solícito em colar, passar, justamente se movimentar para aparecer aqui. Exatamente. E depois eu vou te pedir o telefone do Clima e da Nai, quero eles aqui no telefone. Vou te passar, eles vão adorar te conhecer também. E aí a pergunta final desse episódio, sempre a mais indiscreta do telefone, mas curtiu o papo? Foi massa? Porra, curti pra caralho, pô. Estamos aqui, tô quase fazendo um cafezinho ali. Vou voltar aqui. Tô te falando, se não tivesse que trabalhar, esse episódio seria mais longo. Rodrigo, valeu, hein? Prazerzão te conhecer, cara. Obrigado, Vinícius. Também adorei. Esperando você colar aqui na nossa Ribeirão pra te ver ao vivo. Demorou, vamos fazer mais papos aí. Até já, querido. Valeu, abraço. Abraço. Eu esqueci do básico. Você que curte esse papo, assine o nosso canal, assine o nosso Apoia-se lá com 5. Eu também participo aqui do nosso Pix, O Pix tá aí para você ajudar a gente. telefonemaspodcast@gmail.com é a nossa chave Pix. E é isso. Muito, muito obrigado quem curtiu o nosso papo até o final. O Telefonemas volta na nossa second season, né? Essa segunda temporada espetacular. Estão espetaculares os papos. Não estão, não? Beijo, gente. Até o próximo episódio.